Olá pessoal, começaremos agora a nossa aula prática sobre tecido ósseo. Então, vamos para o slide box, nos dirigirmos ao capítulo 5, cartilagem e osso. Já estudamos o tecido cartilaginoso e estudaremos agora o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele apresenta funções como suporte e proteção para órgãos do corpo e fisiologicamente serve como o maior reservatório de cálcio do organismo. O tecido ósseo é formado por células e matriz extracelular. A maior parte das células se origina do mesênquima embrionário, e estas células, algumas delas, são capazes de produzir os componentes da matriz extracelular. Esta matriz extracelular é composta principalmente por fibras de colágeno do tipo 1 que se encontram calcificadas. Isto confere uma extrema rigidez ao tecido ósseo. 90% do peso da matriz extracelular consiste em colágeno calcificado e os outros 10% são constituídos de substância fundamental amorfa. Das células, podemos ter as células ósseo-progenitoras, células de revestimento ósseo, que são formadoras de osteoblastos, que se transformam em osteócitos. Osteoblastos e osteócitos são responsáveis pela síntese da matriz extracelular. Todos esses tipos celulares se originam a partir do mesênquima embrionário. Um outro tipo celular, chamado de osteoclasto, é responsável pelo processo de reabsorção da matriz óssea, pois o osso está sob constante processo de remodelação. Ao mesmo tempo que a matriz é sintetizada, essa matriz ela é reabsorvida. Essa reabsorção se dá através da ação dos osteoclastos. Os ossos, eles são ricamente vascularizados. Uma grande quantidade de vasos sanguíneos são responsáveis pelo suprimento de oxigênio e nutrientes para as células ósseas. O osso pode ser classificado como sendo esponjoso ou compacto. O osso compacto apresenta uma grande quantidade de matriz extracelular. Já o osso esponjoso apresenta menor quantidade de matriz extracelular, sendo que essa matriz extracelular se encontra sob a forma de trabéculas ou espículas. Por entre as trabéculas ou espículas temos espaços aonde está presente a medula óssea vermelha em indivíduos jovens. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, células adiposas uniloculares começam a preencher esses espaços. Então, um breve resumo sobre o tecido ósseo e o que nós podemos ver. Aprenderemos nessa aula prática a estrutura histológica do osso, aprenderemos a classificar o tecido ósseo de acordo com a sua organização, e também estudaremos o processo de ossificação. Vamos começar então. A primeira lâmina que nós vamos analisar é uma lâmina do osso do fêmur cortado longitudinalmente. Nesta lâmina, estudaremos a estrutura histológica do osso. Então, seria a lâmina 203. Clicando na lâmina histológica, então aparece aqui a região da diáfise de um osso cortado longitudinalmente, um osso longo, e esse osso ele está em desenvolvimento. Ainda se encontra presente o tecido ósseo imaturo,
Então, nesta lâmina histológica, estudaremos também a estrutura histológica do tecido ósseo imaturo, que posteriormente será substituído por tecido ósseo maduro, que vai formar a grande parte da diáfise desse osso. Então, a primeira observação que devemos fazer é quanto ao periósteo. O que é o periósteo? O periósteo é uma camada de tecido conjuntivo denso que reveste externamente os ossos, exceto nos locais onde temos as articulações. Nesses pontos, os ossos são formados por cartilagem e alina. Então, o periósteo ele se encontra aqui mais externamente nesse corte longitudinal da diáfise de um osso longo. Colocando no maior aumento e clicando aqui no periósteo, visualizamos que esse periósteo ele é composto por um tecido conjuntivo denso cujas fibras acompanham o sentido longitudinal do osso. O periósteo ele está dividido em duas camadas. Uma camada fibrosa mais externa, onde estão presentes uma grande quantidade de fibras colágenas com fibroblastos, responsáveis pela produção destas fibras. E uma camada mais interna, chamada de camada osteogênica. Nesta camada osteogênica, nos ossos que estão em crescimento, temos presentes células chamadas de osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras aparecem aqui com os núcleos alongados, pouco corados pela hematoxilina. O citoplasma dessa célula também aparece alongado. Estas células elas são responsáveis por se diferenciarem em osteoblastos. Os ossos eles crescem em largura graças ao processo de diferenciação dessas células que acontece durante o período de crescimento. Este osso ele apresenta espículas ósseas, como vocês podem ver aqui. Então, todas essas regiões coradas que vocês veem aqui pela eosina são, na verdade, as fibras colágenas calcificadas. Primeiramente, nesta região, forma-se um tecido ósseo primário, ainda pouco mineralizado, com maior quantidade de substância fundamental amorfa que aparece aqui não corada. As espículas ósseas ou trabéculas ósseas do tecido ósseo primário estão interligadas e nestes espaços, como vocês podem ver, em alguns locais está presente a medula óssea vermelha. Esses pequenos núcleos que vocês veem aqui corados pela hematoxilina são de células sanguíneas em desenvolvimento. Em um determinado momento, à medida que esse osso for se desenvolvendo, esta medula óssea vermelha vai ficar restrita a um canal central que não aparece nessa lâmina histológica. No caso, posteriormente, se vocês visualizarem esta lâmina, caso esse osso se desenvolvesse, toda esta região estaria corada pela eosina, pois irá se formar um tecido ósseo maduro posteriormente. E esses espaços de tecido conjuntivo osteogênico ou de substância fundamental praticamente não aparecerão mais. Então, o tecido ósseo primário é aquele primeiro a se formar. As fibras colágenas aqui presentes, elas são calcificadas e essa matriz óssea ela não apresenta uma organização definida. Isso é uma característica do tecido ósseo primário. Então, nesta lâmina, especificamente neste osso, o tecido ósseo encontrado ele é classificado como sendo primário, pois a matriz ela não está organizada. Muita quantidade de matriz ainda jovem, pouco calcificada, e esses espaços que vocês veem sem coloração
se referem a um tecido conjuntivo chamado de osteogênico. Nesta região, temos como se fosse um tecido conjuntivo frouxo, com grande quantidade de vasos sanguíneos que estão proliferando. Tá? As células presentes no tecido ósseo. Podemos ter osteoblastos. Então, clicando nos osteoblastos, tá? Fazemos a visualização dos osteoblastos, que se apresentam enfileirados, sempre em aposição à matriz. Então, aqui temos um osteoblasto, aqui temos outro, aqui temos outro, aqui temos outro e outro. Então, essas células elas são unidas por prolongamentos citoplasmáticos. Estas células apresentam a forma cúbica, como vocês podem ver aqui. Os núcleos são arredondados, de difícil visualização, e o citoplasma apresenta uma forte basofilia, pois apresenta uma riqueza muito grande em retículo endoplasmático rugoso. Aqui também podemos caracterizar a presença dos osteoblastos interligados. Os osteoblastos, quando ativos, apresentam a forma cúbica e quando não estão ativos, apresentam uma forma mais pavimentosa. No caso, que pode ser observado nesta célula aqui. Os osteoblastos são células responsáveis pelo processo de síntese inicial da matriz óssea, chamada de osteoide, ainda não calcificada, e posteriormente participam do processo de calcificação da matriz, pois contém no seu citoplasma fosfatase alcalina. Esta fosfatase alcalina, quando liberada, auxilia no processo de calcificação biológico da matriz. Podemos ter também as células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras muitas vezes podem ser encontradas por entre as espículas ósseas. Lembrem-se que essas células osteoprogenitoras elas podem migrar através de vasos sanguíneos que estão presentes no tecido conjuntivo osteogênico, aqui presente, como vocês podem ver, e se transformam em osteoblastos. Então, esses núcleos que vocês visualizam aqui mais alongados, pouco corados, podem ser de células osteoprogenitoras, porém também podem ser de células mesenquimais. Fica de difícil caracterização. Estas células osteoprogenitoras, elas podem ser vistas com uma maior facilidade na região do periósteo, um periósteo mais celular. Então, aqui temos o periósteo mais fibroso e aqui mais internamente o periósteo celular. Nesse periósteo celular, praticamente todas as células visualizadas com os núcleos alongados se referem a células osteoprogenitoras, que se transformam em osteoblastos e esses osteoblastos iniciam o processo de síntese de matriz óssea. Então, esse tecido conjuntivo aqui é chamado de tecido conjuntivo osteogênico e essa matriz óssea aqui, ela é depositada de forma ainda irregular sob a forma de trabéculas ósseas, caracterizando o tecido ósseo primário, aquele primeiro a se formar. Posteriormente, o tecido conjuntivo osteogênico praticamente desaparece e a matriz óssea toma conta de quase todos esses espaços. Também podemos ter a presença dos osteoclastos. Então, clicando aqui nos osteoclastos, vamos fazer a caracterização dos osteoclastos como sendo células gigantes, multinucleadas, que possuem uma origem diferente. Os osteoclastos eles se originam a partir de monócitos, fazendo parte do sistema mononuclear fagocitário. É uma célula que pode apresentar vários núcleos, até 40 núcleos. O citoplasma é extremamente acidófilo devido à presença em grande quantidade de lisossomos. Estas células encontram-se em aposição à matriz por uma região chamada de borda franzida. Essa região ela não consegue ser visualizada na microscopia óptica, mas é como se vocês tivessem uma grande quantidade de microvilosidades que aumentam a área de contato do osteoclasto com a matriz a ser degradada. Então, o osteoclasto ele degrada a matriz óssea no processo de remodelação. Entre o osteoclasto
e a matriz, há um pequeno espaço não visualizado aqui, chamado de lacuna de Hall-Ship ou baía de reabsorção. Justamente nesta região são liberados o conteúdo dos lisossomos, que são enzimas que fazem a degradação da parte orgânica da matriz. E também, graças à enzima anidrase carbônica 2, é produzida uma grande quantidade de prótons lançados na baía de reabsorção, que fazem a acidificação dessa região e a descalcificação da matriz. Então, o osteoclasto, através da liberação de prótons e enzimas hidrolíticas, faz o processo de degradação na matriz. Uma outra célula presente no tecido ósseo é o osteócito. Então, os osteoblastos, que se encontram aqui presentes, como células com a forma cúbica e o citoplasma extremamente corado pela hematoxilina, quando aprisionados pela matriz, eles passam a ocupar lacunas no interior dessa matriz. Torna-se uma célula menor, diminui o processo de síntese, porém ainda produz os componentes da matriz extracelular. No caso, é visualizado apenas o núcleo dessa célula com a lacuna. O osteócito possui prolongamentos citoplasmáticos que se expandem através de canalículos e estas células se comunicam com outros osteócitos justamente através de uma rede de canalículos formados por entre a matriz óssea. Isso permite a troca de nutrientes entre o sangue e as células, já que os vasos sanguíneos estão presentes no interior de canais, dentro da matriz óssea. Neste tecido ósseo primário que está se formando, em alguns pontos já começa a se organizar como sendo secundário na formação dos sistemas de Havers. Então aqui temos um sistema haversiano se formando, onde teremos um canal central posteriormente, com um vaso sanguíneo, e os osteócitos já começam a formar lamelas concêntricas ao redor deste canal, começam a se organizar de uma determinada forma. Então, este osso formado por tecido ósseo primário, em alguns pontos já está começando a se organizar como sendo secundário. Também podemos observar nessa lâmina histológica, na parte mais externa, próximo às epífises, o canal medular, com células sanguíneas em desenvolvimento. Então, o canal medular aqui ele está não ainda organizado, posteriormente ele vai ficar organizado em uma cavidade, bem no centro da diáfise desse osso. Ok? Então, são essas as características histológicas do osso, visíveis nesta lâmina histológica. E ainda podemos fazer a caracterização nessa lâmina histológica das células presentes no tecido ósseo. Na próxima lâmina, estudaremos a estrutura histológica do tecido ósseo secundário, em uma lâmina desmineralizada e uma lâmina desgastada. Então, vamos aqui para o tecido ósseo secundário, lembrando que a principal característica histológica do tecido ósseo secundário é a formação dos sistemas de Havers ou ósteons. Vamos ver então. Então aqui, vocês têm duas formas de fazer a visualização do tecido ósseo secundário em um osso, em um corte transversal e em um corte longitudinal. Então, no corte transversal fica mais fácil fazer a caracterização dos sistemas de Havers. Foi cortada aqui a diáfise de um osso, de um indivíduo adulto já com tecido ósseo secundário. Este osso ele foi desmineralizado e aqui nós podemos fazer a visualização dos componentes orgânicos.
colocando-se em um maior aumento, vamos visualizar a principal característica histológica do tecido ósseo secundário, que é a formação dos sistemas de Havers. Os sistemas de Havers, então, são formados por um canal chamado canal de Havers, onde vai aparecer uma abertura central com a presença aqui de um vaso sanguíneo. Os vasos haversianos. Também existe neste canal a presença de nervos. Esses vasos sanguíneos são os responsáveis pela nutrição e oxigenação das células ósseas. Osteoblastos podem ser vistos ao redor do canal de Havers. Então, em um tecido ósseo secundário, os osteoblastos eles vão ser vistos principalmente próximos ao periósteo e nos canais de Havers. Então, aqui estão presentes os osteoblastos com a sua forma cúbica, quando ativos e quando inativos apresentam a forma mais pavimentosa. No caso, a maior parte dos osteoblastos aqui presentes. Ao redor do canal, podemos fazer a caracterização das lamelas concêntricas. Então, essas lamelas e o canal, com o vaso sanguíneo ao centro, caracterizam os sistemas de Havers como sendo a principal característica do tecido ósseo secundário. Então, a matriz ela se organiza dessa maneira. As lacunas dos osteócitos podem ser vistas ao redor deste canal, porque os nutrientes vêm justamente deste vaso sanguíneo. Os núcleos dos osteócitos podem ser vistos no interior das lacunas. E essas pequenas regiões sem coloração, vistas longitudinalmente, se referem aos canalículos através dos quais os osteócitos se comunicam. Então, os nutrientes eles saem do vaso sanguíneo, passam através dos canalículos e chegam a todos os osteócitos que fazem parte do sistema lamelar. Justamente por isso, esse sistema lamelar não pode crescer muito, pois os osteócitos das extremidades não receberiam nutrientes nem oxigênio. Então, o sistema de Havers ele tem um limite para o seu crescimento. Uma linha, chamada linha de cimento, pode ser visualizada aqui, fazendo o limite entre as lamelas de fibras colágenas produzidas pelos osteócitos. E esses osteócitos podem ser vistos de uma maneira muito dificultada nas suas lacunas. Como este osso é de um indivíduo adulto extremamente mineralizado, já um tecido ósseo secundário, precisa haver um processo de desmineralização muito grande. O osso ele tem que ficar muito tempo numa solução ácida para que ocorra desmineralização. Então, os osteócitos presentes, eles ficam extremamente retraídos e somente conseguimos visualizar, quando muito, seus núcleos no interior das lacunas. Já na seção longitudinal, no corte longitudinal, o que vai acontecer? Os canais de Havers eles são vistos no sentido longitudinal, com a presença de osteoblastos ao seu redor e o vaso sanguíneo aqui cortado longitudinalmente, inclusive com hemácias dentro, os chamados vasos haversianos. Os osteoblastos, como já foi indicado, eles se apresentam aqui com a sua forma cúbica, próximos à matriz extracelular. Esses osteoblastos eles sintetizam matriz óssea e, quando aprisionados pela matriz, passam a forma de osteócitos. Então, os osteócitos eles conseguem ver, ser vistos. Então, é desta forma que nós caracterizamos o tecido ósseo secundário em uma lâmina de um osso que foi desmineralizado. Já
nesta outra lâmina histológica, nós vamos visualizar um osso que foi desgastado. Então, nenhum componente orgânico vai ser visto. É a mesma diáfise do osso longo, formada por tecido ósseo secundário, cortada transversalmente, só que de um osso que foi apenas desgastado e a partir daí foi feita a lâmina histológica. Tá? Nada orgânico é visualizado, apenas o componente inorgânico é visualizado para que possamos caracterizar a estrutura histológica do tecido ósseo secundário. Tá? Em um maior aumento, tá? Podemos fazer a caracterização aqui do sistema de lamelas circunferenciais. Então, mais externamente, próximo ao periósteo, temos as lamelas circunferenciais. Tá? As lamelas de fibras colágenas, elas estão seguindo a mesma orientação do periósteo. E mais internamente, temos o sistema de lamelas circunferenciais internas próximas ao periósteo. Então, as lamelas de fibras colágenas, elas seguem a mesma orientação do endósteo, perdão. Tá? Os sistemas de Havers, eles podem ser vistos em um maior aumento quando clicamos aqui nos ósteons. Temos a presença de um canal central, chamado canal de Havers, por onde passa um vaso sanguíneo. Tá? Colocando aqui em 2 vai aparecer um outro sistema de Havers em um menor aumento. Aqui, certo? De fácil visualização. E aqui um outro sistema de Havers. Ok? As lacunas dos osteócitos podem ser vistas de uma maneira não muito boa nessa lâmina histológica. E os canalículos eles não conseguem ser visualizados. Lembrem-se também que existe a presença dos chamados canais de Volkmann, que comunicam os canais de Havers entre si e os vasos sanguíneos dos canais de Havers com o periósteo e com o endósteo. Então, no caso aqui, vocês têm um canal de Volkmann fazendo a comunicação de vasos sanguíneos que provém do periósteo com um vaso sanguíneo que está presente em um canal de Havers, certo? Da mesma forma, uma comunicação entre um vaso sanguíneo de um canal de Havers com outro canal de Havers aqui. Então, os canais de Volkmann, eles fazem essa comunicação e quando cortados, quando o osso é cortado transversalmente, eles aparecem no sentido longitudinal. Em uma outra lâmina histológica, de um osso cortado transversalmente, fica melhor de se fazer essa caracterização. Tá? Então, aqui na verdade foi utilizado um corante chamado de tinta da Índia para fazer a verificação de uma melhor forma dos sistemas de Havers. Então, é um osso que foi desgastado e foi utilizada tinta nanquim em cima do corte para fazer com que haja uma visualização melhor das estruturas. Nesse menor aumento, já podemos caracterizar os sistemas de Havers como característica principal do tecido ósseo secundário. Se clicarmos aqui nos ósteons, já vai aparecer num maior aumento, um pouquinho maior no caso, a presença dos sistemas de Havers. Então, vários sistemas de Havers. Ao centro, o canal de Havers, com as lacunas dos osteócitos presentes, formando aquela linha de cimento, dividindo as lamelas. As lamelas haversianas, ou as lamelas, aqui formando o sistema de Havers, e os canalículos, em um maior aumento, eles podem ser evidenciados de uma maior forma. Então, ao centro aqui temos a presença do canal de Havers, como um osso que foi desgastado, nada orgânico aparece. As lacunas dos osteócitos, com a presença dos canalículos, que comunicam os osteócitos entre si. Lembrem-se que os osteócitos possuem prolongamentos citoplasmáticos unidos por junções comunicantes. Nutrientes,
e oxigênio passam do vaso sanguíneo para esses canalículos e através dessa comunicação acontece a nutrição dos osteócitos das lamelas mais externas. Então, esta é a estrutura histológica do tecido ósseo secundário, principal característica. Entre os sistemas de Havers, podemos ter as lamelas intersticiais. Então, as lamelas intersticiais aparecem como lamelas que não apresentam uma organização definida. Isso se deve ao processo de reabsorção que acontece a todo momento. Então, ao mesmo tempo que um novo sistema de Havers está sendo produzido, um antigo está sendo degradado. E esses restos de antigos sistemas de Havers formam estas lamelas intersticiais, que podem ser vistas aqui em 1, 2 e 3. Tá? As lamelas circunferenciais internas e externas não conseguem ser vistas nessa lâmina histológica. Então, esta seria a estrutura histológica do tecido ósseo secundário. Lembrem-se, no tecido ósseo primário, a matriz óssea ainda não apresenta uma organização definida e se encontra sob a forma de espículas, e por entre as espículas temos um tecido conjuntivo chamado de osteogênio. Para finalizar, estudaremos agora o processo de ossificação, ou seja, como acontece a formação dos ossos do nosso corpo. Existem dois processos de ossificação, a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Começaremos com a ossificação intramembranosa, que começa durante o período fetal, com a diferenciação de células mesenquimais diretamente em osteoblastos, que começam a produzir osteoide, né? Que vai sofrendo calcificação e a partir daí forma-se o osso. Tá? Neste processo se formam os ossos da mandíbula, os ossos da calota craniana, o osso do externo e o osso da clavícula. Tá? Então, vamos fazer a visualização de uma lâmina histológica do rosto de um embrião, onde justamente temos os ossos da mandíbula e os ossos da calota craniana se formando. Então, na mandíbula, aqui é um osso que se desenvolve por ossificação intramembranosa, temos a parte esquerda da mandíbula aqui e a parte direita da mandíbula aqui se formando no corte histológico longitudinal de o rosto de um embrião em desenvolvimento. Notem, mesmo no processo inicial de formação deste osso, a cartilagem ela não se encontra presente. No caso, essa cartilagem aqui visualizada, ela não faz parte da mandíbula. Ela vai fazer parte de outro osso. Então, aqui vocês têm o osso da mandíbula se formando já com diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Já temos produção de matriz óssea, essa matriz óssea aparece sob a forma de espículas ou trabéculas, caracterizando ainda um tecido ósseo primário. Neste tecido ósseo primário, podemos ter a presença de osteoblastos, na parte esquerda da mandíbula, vistos aqui de uma melhor forma. Por quê? Porque ainda é um osso muito pouco mineralizado, com muito pouca quantidade de matriz mineralizada. Não precisamos fazer a descalcificação por um grande período de tempo. Então, notem aqui, os osteoblastos eles aparecem de uma forma muito boa, com a sua forma cúbica, os núcleos íntegros e a maior parte do citoplasma íntegra também. E aqui vocês notam a intensa basofilia desta célula. Então, os osteoblastos eles são unidos por junções comunicantes e pequenos prolongamentos, sempre enfileirados em aposição à matriz.
sintetizam os componentes da matriz extracelular, essa matriz ainda não calcificada. A matriz ainda não calcificada, ela parece mais clara aqui, menos acidófila, e ela é chamada de osteoide. Então, os osteoblastos eles estão ótimos para serem visualizados nessa lâmina. Por entre a matriz aqui já depositada, o colágeno no caso, nós temos um tecido conjuntivo osteogênico, onde há uma intensa proliferação de vasos sanguíneos. Então, se nós clicarmos aqui no osteoide, vai aparecer esta região aqui, se refere ao osteoide. Os osteócitos, eles são vistos no interior da matriz, ocupando lacunas, sendo que os canalículos eles não conseguem ser visualizados. Tá? Então, estas células elas vão estar presentes em grande quantidade nesse osso que está se formando. Lembrem-se, por que ossificação intramembranosa? Porque nesses ossos nós já temos um processo de diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. E aí nós já temos a formação de tecido ósseo. Nesse tecido conjuntivo osteogênico, nós podemos ter a presença ou de fibroblastos ou talvez de células mesenquimais. Não se pode dizer ao certo, ok? Então temos aqui o osso maxilar também, esquerdo, aqui, e direito, maxilar. Também se desenvolvendo por ossificação intramembranosa. Tá? E o osso frontal, que faz parte da calota craniana, aqui acima. Ó. No início do processo de formação, já com matriz óssea se depositando à esquerda e à direita. Então, neste tecido ósseo que está se formando, ainda temos um tecido ósseo primário ou imaturo. O tecido ósseo aparece sob a forma de espículas. Células, osteoblastos, muito bom para serem visualizados, e osteócitos. Dificilmente visualizaremos osteoclastos nesta lâmina histológica. Falaremos agora sobre o processo de ossificação endocondral. Então, todos os demais ossos do nosso corpo se formam por ossificação endocondral. Qual a diferença básica? Na ossificação endocondral, as células mesenquimais elas vão dar origem a condrócitos num primeiro momento, para formar-se uma peça de cartilagem hialina que posteriormente vai se transformando em tecido ósseo. Então, essa seria a principal diferença entre os dois tipos de ossificação. Ossificação intramembranosa ela é mais rápida, a endocondral ela é mais lenta, tá? E sendo que também na ossificação intramembranosa, vocês têm apenas alguns ossos da face e da calota craniana se desenvolvendo por esse processo, enquanto todos os demais ossos se desenvolvem pelo processo de ossificação endocondral. Ok? Então, primeira lâmina que nós vamos visualizar para começar a explicar o modelo de ossificação endocondral é essa lâmina 287. Então, o corte aqui de um osso longo em desenvolvimento, ainda de um feto, e aqui também o osso da perna de um feto em desenvolvimento, onde nós pegamos aqui vários ossos, inclusive todos eles quase que ossos longos, num menor aumento. Então, na ossificação endocondral, o que vai acontecer? As células mesenquimais aqui, primeiramente formam condrócitos. Estes condrócitos começam a sintetizar a matriz cartilaginosa hialina. Forma-se uma peça de cartilagem que vai assumindo a forma do osso. Essa cartilagem ela se desenvolve por crescimento aposicional em largura e crescimento intersticial em comprimento. Muito bem.
Qual a primeira mudança que vai acontecer? A primeira mudança que vai acontecer é a formação do chamado colar ósseo. Então, se nós levarmos em consideração um osso longo, onde futuramente nós teríamos a diáfise do osso, o pericôndrio, em um determinado momento, se transforma em periósteo, formando o colar ósseo. Tá? Este periósteo passa a formar células osteoprogenitoras, que sintetizam uma fina camada de matriz óssea entre a matriz cartilaginosa e o periósteo formado. Os nutrientes, né, não conseguem passar em grande quantidade mais para a matriz cartilaginosa, fazendo com que haja uma hipertrofia dos condrócitos. Ao mesmo tempo que os condrócitos hipertrofiam, estes condrócitos eles sintetizam fosfatase alcalino, que faz com que haja a calcificação da matriz. Posteriormente, esses condrócitos morrem por falta de oxigenação e falta de nutrição, no momento que essa matriz ela passa a ser calcificada. Com a calcificação da matriz, os nutrientes não conseguem passar de jeito nenhum para os condrócitos, justamente por isso eles morrem. Então, sobram espaços e matriz calcificada, a matriz cartilaginosa calcificada. Ok? Muito bem. Vasos sanguíneos começam a proliferar para esses espaços vindos do periósteo, trazendo consigo células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras passam para esses espaços e entram em contato com a matriz calcificada cartilaginosa. No momento que entram em contato, se transformam em osteoblastos, que iniciam um processo de síntese de matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada, iniciando a formação de tecido ósseo no modelo de cartilagem. Forma-se o chamado centro de ossificação primário. Isso acontece primeiramente na diáfise. Posteriormente, vai acontecer o mesmo processo nas epífises, na epífise superior e na epífise inferior, formando-se os centros de ossificações secundários. Ok? Então, é assim que começa o processo de ossificação endocondral. Se nós colocarmos naqueles cortes aqui da perna, então foi cortada a perna inteira do feto, com os vários ossinhos aqui da perna ainda em desenvolvimento. E aí se tem as peças cartilaginosas no início da sua formação. Aqui, aqui e aqui. Então, nos ossos da mão, da patinha. Que é um animal, eu não sei que animal é, mas aqui seriam os ossos futuros da patinha. Se nós pegarmos os ossos maiores da perna, o que está acontecendo? Onde futuramente eu terei a diáfise desses ossos, já se formou o colar ósseo. Já se tem formado o centro primário de ossificação. Então, nesta lâmina histológica aqui, o que aconteceu? Já se formou o periósteo, no lugar do pericôndrio, se formou uma delgada camada de matriz óssea, aqui, entre o periósteo e a matriz cartilaginosa calcificada. Então, temos uma delgada camada já de matriz óssea, inclusive com a presença de osteócito aqui. Células osteoprogenitoras já estão formadas aqui. E aí, o que acontece? Os nutrientes eles não conseguem passar em grande quantidade para os condrócitos nas suas lacunas, e esses condrócitos eles começam a hipertrofiar. Sintetizam fosfatase alcalino, que faz a calcificação da matriz. Neste lado, notem, a formação de matriz óssea ela é em maior quantidade, a partir de células osteoprogenitoras do periósteo formado. E o que aconteceu? Os condrócitos aqui dessa região, eles já morreram, ficaram espaços, e notem que já há proliferação de vasos sanguíneos com diferenciação de células osteoprogenitoras em osteoblastos e síntese
de matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa. Então, aqui já há formação do colar ósseo com um centro de ossificação já ativo, no caso, centro de ossificação primário. Então, se nós colocarmos aqui neste outro osso, ó, notem, a matriz óssea ela já começa a ser produzida neste osso maior aqui, ó, ao centro da diáfise, a maior quantidade de matriz óssea. Os condrócitos aqui, praticamente todos eles já morreram, sobraram os espaços com matriz cartilaginosa calcificada, está ocorrendo a deposição de matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa. Clicamos aqui em 2, tá? E agora vamos para a parte inferior da perna traseira. Aqui, ó. Aqui, ali seria, na verdade, a perna dianteira, a pata dianteira aqui acima e a pata traseira aqui embaixo. Ok? E aí temos o fêmur, que seria o maior osso do corpo. Notem que nesse mesmo estágio de desenvolvimento, o fêmur ele já apresenta um desenvolvimento maior, com maior formação de matriz óssea. Praticamente em toda a diáfise aqui, ó, já há formação de matriz óssea, com a medula óssea já ativa, ok? Já temos um disco epifisiário ativo. Então, o que vai acontecer? No momento que começam a se formar os centros de ossificações secundários, o disco epifisiário ele já é ativo e garante o crescimento do osso em comprimento. Tá? Então, o principal local de ossificação aqui pode ser visto na diáfise. Se a gente colocar em maior aumento na diáfise, o que vai acontecer? Nós já temos um periósteo formado, lembrando aquela primeira lâmina que nós visualizamos. Tá? Nesse periósteo temos células osteoprogenitoras que se transformam em osteoblastos que iniciam o processo de formação de matriz óssea. Tá? As fibras colágenas calcificadas se apresentam desorganizadas sob a forma de trabéculas ou espículas, caracterizando a estrutura histológica do tecido ósseo primário. Podemos visualizar os osteoblastos em aposição à matriz, no tecido conjuntivo osteogênico que está aqui presente. Uma grande quantidade de hemácias presentes no interior da medula óssea vermelha, pela sua intensa vascularização, e aqui células sanguíneas em desenvolvimento. A medula óssea vermelha ela já está conseguindo, já está se formando. Os discos epifisiários podem ser vistos entre a epífise e a diáfise, já desse osso em formação, então aqui de um lado e lá embaixo do outro lado. E aí nós temos as regiões do disco epifisiário para fazer o reconhecimento. Uma região chamada de zona de repouso, onde o tecido cartilaginoso hialino ele se encontra na sua forma normal. Uma outra região chamada de zona de proliferação, aqui vista. Os condrócitos eles começam em determinado momento a sofrerem mitoses dentro das suas lacunas. As lacunas elas ficam mais alongadas e os condrócitos ficam mais achatados. Começa a faltar nutrientes para esses condrócitos em grande quantidade e eles começam a hipertrofiar para formar uma próxima região. Então aqui ó, temos a zona de proliferação ou zona seriada. Aqui já temos a zona de hipertrofia. Então faltam nutrientes, os condrócitos hipertrofiam e começam a sintetizar a fosfatase alcalina. Aqui, zona de... Logo em seguida, os condrócitos eles vão aqui, ó, morrer. Ficam espaços aonde haviam os condrócitos e delgados tabiques de matriz cartilaginosa. Vasos sanguíneos do tecido conjuntivo aqui presente proliferam para esses espaços, trazendo consigo células osteoprogenitoras que se transformam em osteoblastos quando em contato com a matriz cartilaginosa calcificada. Os osteoblastos começam a sintetizar matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada, e aí nós vamos ter uma próxima região chamada de zona de ossificação.
Então aqui ó, já temos zona de ossificação com matriz óssea sendo produzida em grande quantidade. Ao mesmo tempo, temos o centro de ossificação secundário aqui na epífise inferior sendo produzido. Ok? Finalmente, para acabar a nossa aula, vamos para um osso aqui, longo, cortado longitudinalmente, vamos diretamente para a placa epifisiária para fazer o reconhecimento das suas regiões de uma forma melhor. Então, aqui teríamos a diáfise do osso, teríamos aqui ó, o periósteo, aqui o disco epifisiário, tá? Nós utilizamos um corante específico para a cartilagem hialina. Aqui o centro de ossificação secundário já formado, então é um osso já em um estágio mais avançado de desenvolvimento. E aqui o local onde teríamos a articulação, ok? Muito bem, então a cartilagem hialina ela aparece num tom mais basófilo aqui, nós utilizamos um corante justamente para deixar mais basófilo. Então, zona de cartilagem em repouso, condrócitos normais na sua lacuna, zona de cartilagem seriada ou proliferativa, os condrócitos aparecem empilhados dentro das suas lacunas, num processo de mitose que vai acontecendo, começam a faltar nutrientes para esses condrócitos, tá? Eles aumentam muito de tamanho, eles hipertrofiam e começam a secretar fosfatase alcalino, que faz com que haja a calcificação da matriz. Em um determinado momento, os condrócitos eles morrem, tá? Ficam os espaços onde havia o condrócito, com delgados tabiques de matriz cartilaginosa aqui em roxo, tá? Que nós teríamos uma zona de calcificação da matriz. E finalmente temos uma zona de ossificação aqui. Ó. Então notem, essa zona mais acidófila aqui ó, já se refere à deposição de matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada. Então temos os espaços de tecido conjuntivo osteogênico com vasos sanguíneos que trazem células osteoprogenitoras que dão origem a osteoblastos aqui, ó, que iniciam um processo de síntese de matriz. A matriz aprisiona o osteoblasto e ele se torna osteócito. Então já temos aqui uma zona de ossificação. Tá? Justamente nessa região próximo à placa ou disco epifisiário, temos um intenso processo de remodelação, sendo assim podemos fazer a caracterização de osteoclastos. Ó. Osteoclastos aparecem como células gigantes multinucleadas, ótimas para serem vistas nessa região. Então, ao mesmo tempo que o tecido ósseo está sendo produzido em grande quantidade, ele está sendo remodelado nessa região para que o osso tenha a sua forma. Da mesma forma, temos aqui a presença de um outro osteoclasto, uma célula gigante multinucleada com citoplasma bem acidófilo. Aqui a presença de osteoblastos em oposição à matriz e a presença de osteócitos. Né? Quando aprisionados pela matriz, os osteoblastos passam a forma de osteócitos. Esta foi a nossa aula prática sobre tecido ósseo e processo de ossificação.